E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro objetivo, aprofundar o conceito de moda, mediana e amplitude. Segundo objetivo, resolver situações problema envolvendo esses conceitos. Tá? Então essa é uma aula de aprofundamento. Você se lembra dos conceitos de mediana, moda e amplitude? Para que eles servem? Se você não se lembra, vamos recordar então. Para a gente falar de moda e mediana, a gente tem que saber o que é rol. O rol é o conjunto de dados numéricos sobre um fenômeno. Então, eu quero saber, por exemplo, a idade dos alunos de uma turma. Cada informação que eu vou registrando, ela vai depois compor esse rol de dados numéricos. Frequência é o número de vezes que um dado aparece no rol. Então, o número de vezes que cada informação aparece. A moda é o dado que aparece com maior frequência em um rol. Tá? Então, aquele dado que se destaca, que aparece mais vezes, é a moda. A mediana é o termo central do rol. Ele divide-o em dois grupos com o mesmo número de dados. Tá? Só que aqui na mediana tem um detalhe. Se o rol tiver número par de dados, faça a média dos dois termos centrais. E como é que eu acho esses termos centrais? Eu pego a quantidade de dados e divido por 2. Pego o último termo da primeira metade e o primeiro termo da segunda metade. Daí eu tenho os valores para calcular a mediana, certo? Se o número for ímpar, é mais fácil. Você pode acrescentar 1 na quantidade de dados, tipo, eu tenho 9 dados, mais 1, 10. Divide por 2 e o termo do meio vai ser o resultado desse cálculo. Tá? Então, no caso, eu tinha 9 termos, aumentei 1, ficou 10 termos. 10 dividido por 2 é 5. O quinto termo é a minha mediana. Certo? O que mais? A amplitude. O que é a amplitude? A amplitude define o tamanho do intervalo de abrangência dos dados em um rol. Tá? E como é que eu sei o que é isso? Não entendi, professor. Dá uma olhada. De forma mais simples, é a diferença entre o maior valor e o menor valor em um rol de dados. Aí você consegue entender qual que é a abrangência dessas informações. O quanto que ele alcança vai depender da amplitude da informação. Legal você saber da amplitude é o seguinte, que quanto maior a amplitude, mais distantes os dados estão da média, da moda e da mediana. Quanto mais próximo, aliás, quanto menor é a amplitude, mais próximos esses valores estão da média, da moda e da mediana. Beleza? Então nós temos um exercício aqui para você. Determine a amplitude dos rols abaixo. Eu tenho 2 rols de informação e eu quero saber a amplitude de cada um. Beleza? Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
no exercício anterior, você precisava saber qual é a amplitude de cada rol de dados. Então, confere lá comigo. Na letra A, eu tenho 3, 4, 5, 5, 6, 7 e 8, tá? E no segundo, eu tenho 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16. Beleza? Na primeira sequência de dados, o que acontece? A amplitude é o maior valor, no caso é o 8, menos o menor valor, no caso o 3. Tá? Amplitude vai ser o quê? 8 menos 3, que dá 5. Repare que esse exercício ficou bem fácil, por quê? Porque a quantidade de dados é bem pequena e permite visualizar rapidamente quais são os números maior e menor. Numa quantidade maior de dados, é interessante você ter eles em ordem crescente, porque daí você pega o primeiro termo e o último para calcular a amplitude. Tá? Mas numa sequência dessa de dados, estando em ordem crescente ou não, é fácil de resolver, porque são poucos dados para você controlar. Beleza? Na segunda sequência de dados, o que acontece? Dá uma olhadinha ali, ó. Eu tenho o 12, que é o menor dos dados, e o 16, que é o maior dos dados. O que eu vou ter que fazer? Maior valor menos o menor valor. Então vai ficar o quê? 16 menos 12. E quanto que é 16 menos 12? 4. Note que esse intervalo é maior, porém... aliás, esse intervalo não. Esse rol é maior, mas a amplitude dele é menor. A variedade de informações que eu tenho é bem menor do que a do outro, que tem amplitude maior. Beleza? Então, é isso que a gente tem que observar na amplitude. A amplitude ela vai indicar a dispersão dos dados. Se eles são dados próximos, se eles são dados muito afastados. Certo? Agora eu tenho o segundo praticando, o segundo exercício. Esse exercício é um exercício muito interessante. E eu tenho certeza que depois que você pegar essa ideia, né, a ideia desse exercício, você vai entender melhor a aplicação de moda e de mediana. Beleza? O quadro abaixo demonstra a quantidade de funcionários de certa empresa e os salários pagos a eles. Então, existem 30 funcionários que ganham R$1.000, 40 funcionários que ganham R$1.300, 20 funcionários que ganham R$2.000 e 10 funcionários que ganham R$20.000. Ao todo, 100 funcionários. Eu quero saber qual é a média, aliás, qual é a moda e qual é a mediana. E se você tiver um tempinho, calcula a média também, para você treinar, tá bom? Mas o que eu quero mesmo é a moda, a mediana e a amplitude, tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
bem, pessoal. Olha que interessante, nós vamos calcular a moda, a mediana e a amplitude, tá bom? Então veja bem, vamos começar pela moda, que é o mais simples. Moda é o valor que mais aparece. Se é o valor que mais aparece, eu tenho o maior número de funcionários recebendo aquele salário. Então quem que vai ser? A moda vai ser 1.300, porque eu tenho 40 funcionários recebendo esse salário. Beleza? Agora, a amplitude também é fácil de calcular. Por quê? É só você pegar 20 mil, que é o maior salário, menos 1.000, que é o menor salário, e você vai ter 19 mil, que é a amplitude. Vamos descobrir a mediana, então. A moda é 1.300. A mediana, veja, são 100 termos. Quanto que é 100 dividido por 2? 50. Então, a mediana vai ser a média entre o 50º salário e o 51º salário. 50 e 51, certo? Veja, os 30 primeiros funcionários ganham 1.000. Do 31 até o 70, eu tenho 1.300. Então, o funcionário 50 e o funcionário 51 vão ganhar R$ 1.300. Qual que é a média entre eles? 1.300. Portanto, a mediana vai ser 1.300. Vamos recapitular? De novo, bem devagar. Olha só. São 100 termos. Então, a minha mediana vai ser o quê? A média entre o termo número 50 e o termo número 51. Certo? O último termo da primeira metade e o primeiro termo da segunda metade. Veja, os 30 primeiros funcionários ganham R$ 1.000. Se eu colocar em fila os 40 seguintes, eu vou ter do 31 ao 70. Como eu quero os 50 e o 51, os dois ganham R$ 1.300. E qual que é a média entre dois números iguais? O próprio número. Então, a média entre 1.300 e 1.300 é o próprio 1.300. Beleza? Então, a mediana vai ser 1.300. Então, veja. A moda era 1.300. A mediana também é 1.300. Agora, veja uma coisa interessante. Se eu calcular a média, e eu fiz a continha aqui enquanto você terminar o exercício, eu fiz a continha da média. A média salarial é de aproximadamente R$ 3.220. E aqui nós temos um problemão. Por quê? Porque quando eu digo que a média é de R$ 3.220, eu posso pensar que os funcionários recebem em média esse salário. Isso não é verdade. Olhe para a tabela. Você tem 70 funcionários, que a grande maioria que ganha 1.000 a 1.300. Eles não fazem parte dessa média de 3.220. Eles ganham muito menos. Eles ganham 3 vezes menos, quase. Mas por que a média deu esse resultado? Por causa dos 20 mil, que puxou o resultado para cima. Então, se eu for comparar a média, a moda, a mediana, que são 3 medidas de tendência central, o que eu vou perceber? A moda e a mediana bateram, mas a média não bateu. Por quê? Porque os dados estão muito dispersos. E como é que eu garanto essa dispersão? Observando a amplitude. A amplitude de salários é de R$ 19 mil. E ela vai me explicar o seguinte: como a amplitude é muito alta, as minhas informações elas vão ficar desencontradas. Por quê? Porque elas vão ficar mais dispersas. Se eu considerasse só aqui, ó, até os R$ 2.000, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Você ia ter a média, a moda e a mediana mais próximas, porque a amplitude é menor. Mas como eu tenho o salário dos 20 mil, então eu tenho uma amplitude bem maior e os meus dados estão mais dispersos. Eu falei que eram 70 funcionários que ganham menos do que a média, mas na verdade são 90, né? Porque eu tenho 20 que ganham 2.000. Tá? Então eu tenho 90 funcionários que ganham menos do que a média, que é R$ 3.220. Tá? Então por isso que essas unidades, essas medidas de tendência, essas medidas de dispersão, elas são importantes para você analisar corretamente as informações e não ter falsos resultados, certo? Então, fique atento com isso. Agora nós vamos para o terceiro exercício. São dados abaixo a quantidade de questões respondidas pelos estudantes em matemática na última semana. Então, a quantidade de exercícios que cada um fez, certo? Está aqui.
Eu quero saber a moda, a mediana e a amplitude. Tá bom? Então eu quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Qual é a média? A média não. A moda, a mediana e a amplitude desses resultados ali. Vamos conferir? Olha só. Vamos fazer uma tabelinha para organizar os dados? 0 questões, 2 alunos. 2 questões, 2 alunos. 4 questões, 3 alunos. 6 questões, 1 aluno. 8 questões, 6 alunos. E 10 questões, 6 alunos. Tá? Agora veja, eu até pintei de cores diferentes para você visualizar melhor, né? Quem repete mais. Então vamos responder as perguntas. A moda é 8 questões e 10 questões, que são o número de questões que aparecem mais. Os dois aparecem a mesma quantidade de vezes. Então, essa série de dados a gente chama de bimodal, porque tem duas modas, certo? Então tá aí. Primeira pergunta, resolvida. E a segunda? O rol é você organizar os dados em ordem crescente, certo? Então o rol está aqui. O que mais que a gente precisa? A mediana é a média entre o 10º termo e o 11º termo. Por quê? Porque são 20 dados, certo? São 20 dados, então tem que pegar o 10º termo, né, o termo número 10 e o termo número 11, certo? Então, quem são eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é 8 e o 11 é 8 também. Então, a média vai ser o quê? 8 mais 8, 16. 16 por 2, 8. A mediana vai ser o número 8. Moda, 8 e 10. Mediana, 8. E a amplitude?
A amplitude é a diferença entre o maior termo e o menor termo. No caso, 10 menos 0 é 10. Tá? Então tá aí as respostas das perguntas que a gente precisava. Agora vamos recordar aqui o que a gente viu nessa aula. Nós falamos sobre moda, mediana e amplitude, certo? E o que mais nós fizemos? Nós falamos da importância de organizar os dados em um rol, ou seja, a importância de você colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, para você visualizar as informações de uma maneira melhor. Ou então organizar uma tabela, ajuda também, beleza? Então olha só, deixe as suas atividades em ordem, estude bastante, organize o seu caderno, reveja esses conceitos de média, de moda, de mediana, de amplitude, porque são conceitos importantes. Tá? Reveja os exercícios dessa aula, são exercícios bons para a gente entender a utilidade de cada um, certo? Estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!